A sociedade em que nós vivemos, normalmente ela valoriza a aparência, valoriza o corpo sarado, o desempenho. A sociedade valoriza os méritos, a dignidade, as qualidades. Desde cedo nós aprendemos que nós somos aceitos, de que nós somos valorizados por fazermos algo certo, quando nós alcançamos determinados objetivos ou quando demonstramos ser melhores do que os outros. Essa mentalidade também pode entrar na nossa vida espiritual, pois muitas pessoas, quem sabe, imaginam que Deus ama os bons e rejeita os maus, que Jesus veio para recompensar os justos e condenar os pecadores. Mas o Evangelho apresenta uma realidade completamente diferente. Jesus declara: não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus queridos irmãos e irmãs, essas palavras de Jesus revelam o coração da sua missão. Elas nos mostram quem é Jesus, porque Ele veio ao mundo e para quem Ele veio. Essa afirmação de Jesus, não vim chamar justos e sim pecadores, causou escândalo. Trouxe escândalo aos religiosos da sua época. E também, quem sabe, continua escandalizando ainda hoje o orgulho, a arrogância humana. Pois ela nos ensina que a salvação não é para aqueles que pensam ser dignos, mas para aqueles que reconhecem a necessidade da graça de Deus. O contexto dessa declaração de Jesus é muito significativo. Nós somos lembrados que Mateus, quem era Mateus? Mateus era o cobrador de impostos. Ele estava lá na coletoria, quando Jesus passou, ele disse: segue-me. Mateus 9, versículo 9. Os cobradores de impostos eram desprezados pelo povo judeu. Os cobradores de impostos eram vistos como traidores da nação e frequentemente associados à corrupção. Então, para os líderes religiosos, Mateus era alguém sem valor espiritual. Para os religiosos, Mateus era um caso perdido. Mas Jesus enxergou algo diferente. Enquanto os fariseus, que eram os religiosos, viam um pecador indigno, reprovado, Jesus viu alguém que precisava ser alcançado pela graça. E então aconteceu algo extraordinário. Ele, Mateus, se levantou e seguiu a Jesus. E aquele homem que era rejeitado, desprezado, era mal visto pela sociedade, ele se tornou o discípulo de Jesus Cristo. E mais tarde escreveria o evangelho que leva o seu nome. E isso, meus queridos, nos mostra uma grande verdade, uma verdade maravilhosa, que Jesus ele vai ao encontro daqueles que o mundo despreza, daqueles que aos olhos humanos não tem mais jeito, daqueles que aos olhos humanos não tem solução. E aí nós somos lembrados que Jesus ele procurou Zaqueu, ele acolheu a mulher samaritana, ele perdoou a mulher adúltera, ele acolheu e restaurou Pedro após a sua negação, ele salvou o ladrão na cruz. E pelos evangelhos nós vemos Jesus se aproximando, e se aproximando sempre dos abatidos, dos rejeitados, dos pecadores. O Filho de Deus, ele nunca ficou distante
da humanidade caída. Ele entrou, ele veio ao nosso mundo. E o próprio Jesus declarou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Vejamos. Jesus, ele não espera os pecadores se tornarem bons, dignos, perfeitos, para então ir até eles, para se aproximar deles. Ele os busca exatamente aonde e como eles estão. Foi assim com Mateus, foi assim conosco. Nenhum de nós chegou a Cristo por méritos próprios. Foi Cristo quem nos encontrou. Quem sabe por aí afora nós ouvimos um discurso dizendo: quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Quem estava perdido? Era Jesus ou era eu? Jesus não estava perdido e nunca esteve. Nós estávamos perdidos. E quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, Ele nos chamou por meio da sua palavra. E aí nós lemos lá em Efésios 2, versículo 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando estávamos mortos espiritualmente, Jesus nos deu vida. Quando nós estávamos longe, Ele nos trouxe para perto. Quando nós estávamos nas trevas, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então a nossa salvação começa com a iniciativa de Deus e termina com Ele. Por isso que o Evangelho não é uma história de pessoas procurando a Deus, mas é a história de Deus procurando e salvando pecadores. Depois do chamado de Mateus, aconteceu algo bonito, uma confraternização. Aconteceu um banquete na casa de Mateus. Mateus então convidou Jesus para a sua casa. E além de Jesus, Mateus convidou outros cobradores de impostos e outros pecadores que ali estavam presentes. E ao verem isso, os fariseus, aqueles que se diziam saber da verdade, que tinham o conhecimento, eles ficaram indignados. Eles se revoltaram vendo aquilo e perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí nós somos lembrados que naquela cultura sentar-se à mesa com alguém significava comunhão, aceitação e relacionamento. Os fariseus então acreditavam que as pessoas pecadoras deveriam ser evitadas. Mas Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9, versículo 12. Que imagem abençoada essa de Jesus. Jesus, ele se compara a si mesmo como um médico. Um médico, ele não vai ao hospital para tratar pessoas saudáveis. O médico, ele vai ao hospital justamente para tratar dos enfermos. Ele vai ao encontro dos enfermos. Da mesma forma, Jesus Cristo veio para aqueles que ainda reconhecem a sua miséria, a sua doença espiritual. Pois somos lembrados que o pecado é uma enfermidade profunda em nossa vida. O pecado, ele contamina os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele corrompe, destrói relacionamentos. O pecado, ele produz culpa,
ele traz medo, gera a morte. Escreveu o apóstolo Paulo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Assim nós vemos que todos nós aqui somos pecadores. Não existe pessoas perfeitas. Diante de Deus não existem categorias de pecadores. Alguns pecam de maneira visível, outros pecam de forma escondida. Alguns carregam pecados conhecidos por todos. Ainda outros escondem seus erros, escondem as suas maldades atrás simplesmente de uma aparência religiosa. Mas todos necessitam da graça de Deus. E os fariseus tinham dificuldade em compreender isso. Eles se consideravam espiritualmente saudáveis e por isso eles não perceberam a sua necessidade de ter um Salvador, do Salvador. Eis aqui um perigo. O perigo de não se reconhecer pecador. O maior perigo, meus irmãos e irmãs, é acreditar que nós não precisamos, que nós não dependemos de ajuda. Que nós sozinhos nós conseguimos sim resolver os nossos problemas, resolver as nossas dificuldades. Quem se considera justo, fecha o coração para a sua graça. Quem reconhece o seu pecado, abre-se para o perdão. Por isso é que Jesus ele cita as palavras do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Os religiosos, o que eles valorizavam? Eles valorizavam os rituais, tradições, aparências externas. Mas Deus, ele busca algo muito mais profundo. Um coração dependente. Um coração dependente da sua misericórdia. Por isso que Deus, ele vê além dos cultos. Deus vê além das roupas, além das palavras. Deus vê além dos costumes. Ele vê o coração. Ele deseja fé verdadeira, aquela fé que atua pelo amor. Ele deseja arrependimento sincero. Deseja que nós reconheçamos nossa necessidade dele e assim entregarmos a nossa vida a ele. Misericórdia não quer dizer que a doença não existe. Misericórdia é levar o doente ao médico. É falar a verdade com amor e o receber o arrependido. É não esmagar, é não oprimir aquela pessoa que já está quebrantada. É não transformar a igreja em um lugar onde as pessoas tenham medo de confessar as suas feridas. Misericórdia é olhar para o próximo, não como aquele caso perdido, mas como alguém por Cristo também morreu e ressuscitou. Aquele que se assentou à mesa com os publicanos, com os pecadores, é o mesmo que continua hoje recebendo pecadores arrependidos em sua mesa e assim também oferecendo o seu verdadeiro corpo e sangue para o perdão dos pecados. O Evangelho é a boa notícia de que há perdão para os pecadores. Deus não vai negar o perdão. Não importa quão pesada seja a culpa, não importa quantos erros tenham sido cometidos, não importa quão distante alguém esteja de Deus, a cruz é suficiente. Pois foi ali que Jesus carregou todos os nossos erros, toda a nossa maldade. Ali Ele suportou a nossa condenação. Ali a nossa dívida foi paga.
Ali Ele conquistou o nosso perdão. Por isso, todo pecador arrependido pode se aproximar de Deus com paz, com confiança. A misericórdia divina é muito maior do que as nossas falhas, do que os nossos erros. A graça de Deus é maior do que a nossa culpa. O sangue derramado na cruz é suficiente para purificar todo aquele que crê. Meus queridos, a obra de Cristo não termina no perdão. Ela também transforma vidas. Nós vemos que Mateus não apenas recebeu misericórdia, mas ele se tornou um discípulo. O seu encontro com Jesus produziu uma mudança profunda. Aquele cobrador de impostos se tornou apóstolo. Aquele homem rejeitado tornou-se testemunha do reino. O pecador perdoado tornou-se instrumento de Deus. Jesus não apenas perdoa, Ele renova, Ele restaura, Ele transforma. Mas aí a gente precisa lembrar que a graça de Deus foi a melhor ideia de Deus. A graça, então, não é licença para permanecer no pecado. A graça é poder para uma nova vida. O apóstolo Paulo escreveu: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Romanos 6, versículo 2. E lá em 2 Coríntios 5, versículo 15, também ele escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele começa uma obra de transformação. Ou seja, nós vamos desejar e nós vamos viver aquilo que é de Deus. E essa mudança não acontece de forma instantânea e perfeita. Tudo tem um tempo. Nós continuamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Nós continuamos enfrentando tentações. Nós continuamos necessitando da graça de Deus, mas o Espírito Santo opera em nós. É Ele que produz arrependimento, é Ele que fortalece a fé quando nós ouvimos e estudamos a palavra de Deus. É Ele que nos conduz à santificação. É o Espírito Santo que molda o nosso caráter segundo a imagem de Cristo. O mesmo Jesus que chamou Mateus, Ele continua chamando pessoas. E Ele chama homens e mulheres cansados e sobrecarregados do peso do pecado. Chama aqueles que carregam culpas antigas. Ele chama aqueles que se sentem indignos. Ele chama e reconhece a sua necessidade espiritual. O convite de Jesus permanece o mesmo. Segue-me, ou melhor, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seguir a Jesus significa confiar nele. Seguir Jesus significa descansar no colo amoroso de Deus, significa abandonar a autoconfiança, significa depender da sua graça, significa caminhar diariamente sob a sua direção. Nós vemos que Mateus, ao receber o chamado de Jesus, ele simplesmente levantou-se e foi. E aí nós vemos outro exemplo, Pedro. Pedro deixou as redes. Os discípulos abandonaram as suas antigas prioridades para seguir a Jesus.
Assim como Jesus chamou Mateus pela sua palavra poderosa, Ele também nos chamou e nos fez seus no santo batismo. Meus queridos, quando nós fomos batizados, Ele colocou sobre nós o seu nome. Ele nos colocou dentro da sua família. Ele nos recebeu na sua família. E hoje Jesus continua convidando pessoas para essa mesma caminhada. Ele nos chama para viver pela fé. Ele nos chama para testemunhar o seu amor. Ele nos chama para servir ao próximo em suas necessidades. Ele nos chama para anunciar o Evangelho àqueles que ainda estão perdidos, afastados. Esse texto do Evangelho de hoje também traz uma mensagem muito importante para a igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Os fariseus, eles criticaram Jesus por estar próximo dos pecadores. Às vezes, a igreja pode cair também na mesma tentação. Quem sabe nós podemos criar ambientes onde as pessoas feridas sentem-se rejeitadas. Podemos transmitir a impressão de que o Evangelho é apenas para aqueles que têm uma vida organizada, uma vida bonitinha, uma vida digna. Mas nós precisamos lembrar que a igreja existe precisamente para acolher pecadores alcançados pela graça de Deus. E aí nós lembremos que a igreja não é um museu de santos perfeitos. A igreja é um hospital para pecadores. É o lugar onde pessoas quebradas espiritualmente encontram o médico das almas. É o lugar onde o perdão é anunciado. É o lugar onde a palavra de Deus cura e restaura. É o lugar onde Cristo continua chamando homens, mulheres, crianças, enfim, para segui-lo. Por isso nós precisamos refletir o mesmo amor demonstrado por Jesus. Precisamos acolher sem preconceito, anunciando a verdade, mas sem abrir mão da compaixão. Precisamos mostrar ao mundo que existe esperança, que há esperança para todos os pecadores, porque foi exatamente para eles que Cristo veio. Quando Jesus então declarou: "Não vim chamar justos e sim pecadores", ele estava revelando o coração da sua missão. Ele veio buscar os perdidos. Ele veio salvar os condenados. Ele veio oferecer misericórdia aos culpados. Ele veio transformar pecadores em filhos amados, cuidados por Deus. Essa é a mensagem para todos nós, porque todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Todos nós dependemos do perdão conquistado por Cristo. E a boa notícia é que Jesus jamais vai rejeitar aqueles que vêm a Ele. Jamais vai rejeitar aqueles que entregam a sua vida a Ele. Jesus não rejeita aquele que vem a Ele com fé em arrependimento sincero. O seu convite continua aberto. O seu perdão continua disponível. A sua misericórdia continua abundante. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nos aproximemos dele com humildade. Reconhecemos nossos pecados. Confiemos. Descansamos na graça de Deus. Ele aceita ao pecador. E assim nos alegramos. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, pois como nós cantamos,
Se nós não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Em Cristo nós temos e recebemos o perdão verdadeiro. Em Cristo nós temos e recebemos nova vida. Em Cristo nós temos e recebemos salvação. Portanto, em e por Cristo, nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Amém.